Nada é o que parece. Quando você busca, você vê atrás do véu. O que é tudo isso? Ninguém sabe. Esse aqui é o Monge Urbano. É um podcast sobre espiritualidade, busca por novos caminhos e reflexões sobre a vida. Seja bem-vindo. O que é a realidade? O que é a consciência, inconsciência? Questionamentos profundos, reflexões paradoxais, sentimentos viscerais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos um convidado especial, Paulo Urban. Paulo Urban é um médico psiquiatra formado na Santa Casa. Ele é o criador da sua própria abordagem psicoclínica, chamada Psicoterapia do Encantamento. Ele é um pioneiro nessa área. A gente pode ter um papo muito legal hoje aqui. Estou com o Daniel Rezinovski e com o Tomás Bonato também. E para começar o programa, primeiro, boas-vindas, Paulo. Obrigado aí pela oportunidade de entrevistá-lo. É um prazer receber você aqui no MU. Eu que agradeço imensamente ao convite feito aí pelos amigos e tenho acompanhado algumas entrevistas. Estou muito impressionado positivamente com o trabalho de vocês. Então, fico honrado e feliz de estar aqui também, né? Opa, muito obrigado. Então, para começar, Paulo, se puder falar um pouquinho sobre o teu histórico, como foi essa tua caminhada em busca de uma abordagem psicoclínica diferente, a psiquiatria tradicional. A gente sabe que tem algumas questões bem delicadas, né? Eu queria que você contasse um pouco como foi esse teu caminho, como que você chegou nessa abordagem da psicoterapia do encantamento. Se você puder contar um pouquinho pra gente. Vamos procurar fazer uma síntese bem rápida aí disso, né? Uhum. É o seguinte, eu já queria ser psiquiatra quando era criança, sabe? Eu não falava que eu queria ser médico, eu falava que eu queria ser psiquiatra. A ignorância era tanta que eu não sabia se eu tinha que fazer psicologia ou medicina para ser psiquiatra. Então deve ser alguma coisa assim, meio de, sei lá, de intuição radical, assim, a ideia era essa. Uhum. Aí, conforme entrei na faculdade, de fato, não tinha afinidade muito com as outras áreas. Eu gostava mais mesmo da medicina social, da psiquiatria, e gostava muito de cirurgia também, mas eu acabei entendendo que minha questão com bisturi é trabalhar o bisturi na alma, sabe? Então, psiquiatria e pronto. Só que, embora a minha faculdade, que é a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, por onde eu sou formado, ela tenha psicologia médica desde o primeiro ano, a psiquiatria de lá é completamente espúria no sentido de avaliar mais profundamente a condição do humano, né? É uma psiquiatria de base neurocientífica, a bioquímica ali e as medicações tem prevalência sobre o elemento humano. Então, eu fui procurar a formação em psicanálise, fui procurar formação, assim, não foi um instituto como esses institutos. Eu fiz um curso, né, de psicanálise, porque eu tinha interesse por conhecer o Freud. Fiquei deslumbrado com o inconsciente, dele pulei para o Jung, que foi assim que eu comecei a me entender com o Jung, e eu percebi que eu precisava trabalhar em alguma coisa que me desse, antes de tudo, felicidade em fazer o que eu mais gostava de fazer, que era trabalhar com o elemento humano, perquirindo pelas questões do inconsciente, da alma, o emocional profundo. E foi assim que eu fui me distanciando um pouco daquilo que era a formação acadêmica e procurando outras coisas que pudessem me trazer acréscimos e outras visões para temperar essa coisa mais acadêmica, formal aí da faculdade. Bom, aí o que eu fiz? Eu já tinha um caminho esotérico, né? Gostava muito do misticismo, já lia o Eliphas Levi, o Papi, fui iniciado aos 13 anos numa escola esotérica, enfim, tudo isso já era alguma coisa também que me fazia questionar o transcendente, a questão da espiritualidade. Eu sou de base, assim, vamos dizer, culturalmente falando, eu nasci em berço católico, mas eu não professo religião alguma. Eu tenho uma busca, vamos dizer assim, pela espiritualidade e tanto melhor quanto menos rótulo e doutrina tiver nela. Aí aconteceu que, muito bem, dando um salto grande agora, formado já, trabalhando como psiquiatra, eu trabalhava num hospital chamado Casa de Saúde de São João de Deus, aqui em São Paulo, um hospital psiquiátrico muito decente, muito honesto, mantido ali por padres missionários. Esses hospitais estão distribuídos pelo mundo todo, aí, aqui na América tem um monte de casas deles, na Europa Ibérica principalmente é a maioria. E aí o português lá, que era o diretor, chega para mim e fala assim, esse é o doutor Ivais da Bolívia.
E eu falei, o que eu vou fazer na Bolívia, padre? Ele falou, vais representar a casa num congresso latino-americano, né? E lá fui eu para a Bolívia, para um congresso, a representar o hospital, porque eu era diretor desse hospital nesse momento, né? Diretor clínico. Muito bem, lá chegando, o congresso é aquela coisa chatíssima, é professor doutor, titular não sei quem, professor assistente, e tinha um cara lá que era senhor Carlos. Eu falei, eu vou assistir a palestra desse aí que não é médico, senhor Carlos. E a palestra era muito interessante, se chamava O Uso da Ayahuasca no Tratamento das Drogadições, né? Eu fiquei muito, muito curioso, porque eu já tinha tomado ayahuasca no Santo Daime em 1990. Então, desde 1990 que eu comungo da Madrecita. Mas aquela coisa, eu tenho maior respeito pelo Santo Daime, foi lá que eu comecei, participei de algumas igrejas, mas nunca me vinculei à doutrina no sentido de me fardar. Eu não quero isso para mim, nenhuma religião para mim é algo com quem eu possa estar assim me sentindo bem se eu me filiar a ela, de maneira a me tornar um discípulo, um prosélito. Enfim, aí foi interessante, porque esse senhor Carlos era médico, só que ele é médico andino, né? Um médico tradicional. Como é a medicina tradicional chinesa, existe a medicina tradicional andina, tão ancestral, profunda e com princípios terapêuticos maravilhosos, até muito semelhantes aos da medicina taoísta. A questão é que a medicina taoísta se projetou para o mundo, ela tem livro sagrado, né? O Neixin Tzuven, lá, o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, e a medicina andina, por própria tradição do povo andino, ninguém escreve nada, não tem texto sagrado nenhum. Então, o conhecimento é eminentemente e exclusivamente passado por base oral e por experimentação. Aí eu encostei nesse senhor Carlos, né? Quer dizer, acabou o congresso, nenhum dos outros dias eu apareci mais lá no congresso, eu fiquei na casa dele. E ficamos lá fazendo experiências com o achuma, a ayahuasca, outras plantas psicoativas, e aí começou uma relação, assim, que, vamos dizer, romanticamente, era um pequeno Castanheda com um grande Dom Juan, né? Fazendo uma analogia, se bem que de uma maneira que não me comparo ao Castanheda, não, mas na intenção, sim, experimentar o que o xamã ali, Quechua, estava me oferecendo como caminho de descobertas pessoais. E foi assim que eu percebi, olha, se isso aqui é terapêutico, isso aqui, ayahuasca, né, no caso, é maravilhoso. Eu já tinha presumido que fosse terapêutico desde o tempo do Santo Daime, porque embora as religiões não tenham preocupação terapêutica, é evidente que as pessoas que estão vinculadas com ayahuasca, comungando dela, fazem visitações interiores, se transformam, se ressignificam por conta dessas experiências, e isso as melhora enquanto indivíduos. As pessoas vão se curando do ponto de vista de comportamento, de entendimento sobre a vida, se tornam mais, assim, sensíveis, né, a perceber a beleza das coisas, inclusive do próprio caminho, que tem que ser trilhado com vontade e com verdade. Então, foi assim que eu percebi que, olha, se eu sou terapeuta, psicoterapeuta, psiquiatra e sou ayahuasqueiro, meu Deus do céu, como é que eu vou me furtar, fazer que eu não estou vendo, jogar para debaixo do tapete o fato que a ayahuasca pode ser usada como um instrumento, né, a serviço das curas? E foi assim que eu comecei a desenvolver a psicoterapia do encantamento, que está constituída em 4 graus. O primeiro grau do encantamento é um grau vivencial, é o grau em que nós fazemos sessões de hiperventilação, também uma disciplina respiratória, propiciadora de estados ampliados de percepção, de consciência. O segundo grau é propriamente a clínica médica, a clínica psiquiátrica, a psicoclínica, em que eu converso com os pacientes semanalmente, em consultório formal, saber deles, o que eles estão, enfim, em que eu posso ser útil, né? Eles vêm ali se confessar no sentido das suas questões mais profundas. E aí o terceiro grau são os trabalhos com ayahuasca, e esse grau é um grau xamânico, evidentemente, ligado ao elemento terra, primeiro a hiperventilação é elemento ar, o grau clínico é elemento água, e vem o 4º grau, que é o grau do elemento fogo, que são ritos iniciáticos e peregrinações, né? Botar a cara para andar, para peregrinar mesmo. Eu fiz 2 peregrinações, nunca fiz a de Santiago da Compostela, mas eu fiz aqui o Caminho do Sol em São Paulo, 11 dias de caminhada, Caminho dos Anjos, 7 dias, e eu vejo que é importantíssimo isso, porque é que nem uma sessão de ayahuasca durante 11 dias, né? Depois de um tempo que você está caminhando, você não tem como não ficar sozinho consigo mesmo, e começam a entrar entendimentos em cascata, assim, a cada passo um entendimento novo. E a minha proposta é pegar alguns pacientes, que meu trabalho é artesanal mesmo, são sempre poucos pacientes, senão não poderia dar conta deles, e caminho com eles. Eventualmente apareço lá durante a caminhada 1 dia ou 2, né, para estar junto e fazer sessão aristotélica peripatética, né? Nós vamos caminhando e vamos conversando. Então, basicamente, é o encantamento. E, para resumir o que é o encantamento, eu diria o seguinte, que é explorar a mitologia pessoal
e interpretá-la à luz da alquimia. É isso aí que é o encantamento. Esse é o processo. Lindo. Muito interessante, Paulo. E como é que foi o processo de criação e de assumir esse caminho como teu, assim, porque nunca é fácil, né, fazer algo original, principalmente algo original que vai contra o mainstream, né, o que tá sendo feito pela grande maioria, sempre tem muita resistência. Você teve alguma experiência desse tipo? Foi o seguinte, eu acho que a guinada foi em 1993, era um inverno, mas o inverno aqui no Brasil é ensolaradaço, né, tem sol para todo lado, nós quase não temos inverno, né. Daniel, que mora na Argentina também, sabe que é inverno. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de inverno lá no Rio Grande do Sul, né? A gente reclama do frio aqui. Aqui em São Paulo tem 3 dias de frio, no máximo uma semana, né? Depois já esquenta de novo. Então foi o seguinte, era o inverno de 93, eu estava curtindo um solzão lá em Florianópolis, num passeio de escuna, e eu tive uma experiência de quase morte lá, de um quase afogamento. E nessa experiência de quase morte, eu tive uma experiência fora do corpo, né? Que eu também não sei se alguma coisa sai do corpo, né? A gente é que sente assim, né? A gente se vê de uma perspectiva como se nós estivéssemos fora do nosso corpo, olhando para o nosso corpo, né? Agora, toda experiência fora do corpo pode ser até uma experiência dentro do corpo, né? Apenas a ilusão talvez seja essa. Enfim, pouco importante se era fora ou se era dentro, o fato é que eu me via lá de outra perspectiva, justamente nessa hora em que houve a minha quase morte, e também a experiência de quase morte não é prova nenhuma de sobrevivência da consciência após a morte, porque eu estou contando para vocês é porque eu estou vivo, não morri ainda, mas o fato é que eu enxerguei coisas que me fizeram completamente mudar, não que eu não tivesse já certa preferência, inclinação pelo transcendente, tanto é que eu acabei de contar minha história aqui, toda ela em busca de uma espiritualidade que eu espero possa completar a minha questão existencial. Agora, essa experiência foi a guinada, né? Porque depois dela, ali que eu vi até a cena dos golfinhos, porque os golfinhos acompanhavam a nossa escuna, e depois que tudo passou, era um almoço na Ilha de Ratones, o pessoal veio me chamar para o almoço, eu já estava bem, né? Incrivelmente bem, estava até melhor do que eu estou em qualquer dia da minha vida, eu estava revitalizado em todas as células, e aí veio o garçom servir camarão lá. Olha, o garçom era lindo, o camarão era lindo, a areia da praia era linda, e tinha uns golfinhos lá que parecia que eles tinham feito alguns meses de treinamento no Cirque du Soleil, né? Então eles ficavam dando pirueta assim enquanto eu almoçava aquele camarão, e eu falei, esse aí é o símbolo do trabalho que eu vou fazer na minha vida, e vou eleger 4 golfinhos, que são esses 4 mesmo aí, que estão desde o começo da viagem com a gente, muito amigos, e até porque isso se coloca também como uma analogia nos graus pitagóricos, né? Porque o encantamento ele é um trabalho também de caráter iniciático, né? Então, o Pitágoras, ele já tinha lá na escola dele, em Crotona, 4 graus iniciáticos. Então, a analogia, a moda de Pitágoras, o encantamento se baseia em 4 graus. Muito interessante, Paulo. Isso é até bem poético, a forma como você relata essa tua abertura, né, esse caminho, e parece que você tem uma base filosófica aí que te sustenta nessa jornada. Se você pudesse falar um pouco mais disso, assim, da onde você resgata assim esse processo alquímico, né? Você fala sobre alquimia e onde começou esse seu interesse e de que fonte você bebe, assim, fico curioso com isso. Olha, do ponto de vista da filosofia, a mesma coisa. Quando eu queria fazer psiquiatria, não sabia se eu tinha que fazer medicina ou psicologia para me formar em psiquiatria. Eu fui fazer por questão de ignorância mesmo. Eu acabei meu curso de medicina, em 1989 eu me formei. Em 90 eu prestei vestibular novamente, em 89 mesmo prestei vestibular para filosofia, e eu fiz filosofia na Universidade de São Paulo, né? Olha só. Porque eu não sabia também, eu era tão ignorante que eu não sabia se o Platão era discípulo do Sócrates ou se o Sócrates que tinha sido discípulo do Platão, né? Você veja o meu nível aonde estava. Então eu fui lá humildemente aprender um pouquinho lá, porque eu achei que isso seria fundamental para o estudo, para a perquisição acerca das questões da alma, né? Porque a alma, meu querido, é a maior realidade com a qual eu trabalho todos os dias, né? E é por isso que a clínica e a alquimia têm muito a ver entre si e se permeiam aí, numa porosidade, tem uma permissividade de uma para outra, porque, veja só, a palavra clínica, ela vem cunhada por Hipócrates,
Clinicom é medicina ao pé do leito. E o que é uma medicina ao pé do leito? Bom, é justamente o que os psiquiatras de hoje não fazem mais, né? Eles nem olham o paciente na cara, né? Muitas vezes a consulta psiquiátrica é muito rápida e o paciente mesmo enganadamente vai à busca de remédio e o médico prescreve aquilo com um discurso ainda, às vezes, inadequado, como se os remédios psiquiátricos fossem curar alguma coisa, quando, na verdade, não curam nada. É bom deixar claro. Não estou com isso dizendo que eu seja contra o uso de medicação. Veja bem, são importantes, sim, em algum sentido, elas fazem, é melhor com elas do que sem elas, porque nós não vamos deixar o paciente sofrendo, né? Se a gente pode abortar certos sintomas que são de sofrimento. Agora, curar com medicação é uma coisa assim que é uma proposta muita pretensão, né, do médico achar que está curando alguma coisa dando remédio, quando ele às vezes ele próprio não tem conhecimento do seu próprio mundo emocional, né? Os médicos, principalmente, são completamente despreparados para lidar com angústia, para lidar com ansiedade. Sim. Imagine, então, as questões existenciais pesam sobre eles não sabem o que fazer com aquilo. É melhor prescrever logo alguma coisa e mandar o paciente embora, compreendeu? E depois, se dali no retorno não tiver nada bem, o que se faz? Aumenta a dose. E se depois não tiver bem ainda, então dá um segundo remédio, um terceiro, e daqui a pouco o paciente vira um coquetel ambulante aí, se acende um isqueiro perto dele, ele pega fogo, né? Explode. Nossa. E são medicações... existem apenas 4 classes de medicações psiquiátricas, né? Ou são neuroléticos, que são chamados antipsicóticos, ou são os antidepressivos, ou são os estabilizadores de humor, ou são os ansiolíticos, sendo que alguns têm ainda uma função hipnótica para indutores do sono, né? Não só aliviam a ansiedade, mas põem a pessoa para dormir. E aí você encontra pacientes tomando 2 remédios de cada classe, de várias classes diferentes, as 4 classes, às vezes, incluídas num tratamento. Quer dizer, eu fico pensando, eu acho que o indivíduo lá, ele está um pouco ansioso, ganha um ansiolítico. Ele reclama da vida, tem alguma dificuldade porque está triste, está com algum problema, perdeu o emprego, brigou com a namorada, toma um antidepressivo, né? Então, os médicos hoje estão medicando tristeza, medicando até timidez. E se ele falar alguma coisa que o médico não entendeu direito, ele vai falar, esse discurso está desconexo, já dá um antipsicótico, né? E assim a coisa vai, meu querido, sendo que eu não sei como é que podem, além das medicações serem muitas vezes antagônicas entre si nos seus efeitos, elas todas não são inócuas, causam efeitos colaterais, todas causam, e alguns até tardios, muito mais graves do que os que acontecem de imediato, quando a pessoa começa a tomar. E depois eu me pergunto, cadê a proteína plasmática no organismo desse indivíduo? Quanto dela vai poder carregar tanta medicação? Nem tem proteína plasmática para carregar tanta droga assim, compreendeu? Quer dizer, é uma intoxicação medicamentosa e a maior parte disso aí acaba sendo vomitada pelas fezes, pela urina, pelo suor, porque é uma intoxicação que os médicos acabam fazendo com seus pacientes. Então, eu acho o seguinte, sabe? Eu tinha uma aula de autópsia com um doutor chamado Walter Edgar Maffei, e ele dizia o seguinte na sala de autópsia. Ele tinha 80 e poucos anos quando eu comecei a ter aula com ele, um homem maravilhoso. E ele dizia assim, olha, os médicos hoje em dia não têm mais diagnóstico. E aí pedem exames, né, laboratoriais, à torto e à direito, e depois não sabem o que fazem com os dados quando vem dados positivos lá, mostrando que alguma coisa está alterada. Por quê? Porque ele não tem uma hipótese diagnóstica. Então, quem não sabe, ele dizia, quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. A mesma coisa eu vejo na psiquiatria. A psiquiatria está distante da clínica, ela aprendeu a fazer diagnóstico com base em somatória de sintomas pelos DSM, né, os manuais de diagnóstico e estatística, que são editados pela Associação Psiquiátrica Americana. Eu não gosto desse nome, porque é uma associação estadunidense, americana eu também sou, e com muita honra, e não sou dos Estados Unidos. Então, essa associação, a APA, Associação de Psiquiatria Americana, já está na 5ª edição do DSM, os manuais de diagnóstico e estatística, e se não tiver a doença escrita ali, olha, ela não existe, viu? Agora, cada vez mais, o que tem ali são somatórias de sintomas, então os médicos não aprendem mais aquilo que deveria ser feito desde o início, que é o contato clínico, daí o nome clínica, olho no olho, pé do leito, junto com o paciente. Patologia vem de patose é contato é estar junto, é sentir na própria pele, procurar entender o que está acontecendo na pele da alma do paciente. E daí vem as palavras patologia, porque patologia é um sofrimento, é uma experiência, vem a paixão do Cristo, né? Ele experimentou a dor. Então, patose é contato. E os médicos, o que eles menos querem é contato com seus pacientes, muito menos com a queixa deles, que eles não valorizam, não interpretam, não entendem, né? Então, é dar remédio. E aí eu fico pensando, quem não faz uma hipótese diagnóstica também não sabe o que tratar.
Então, se você não tem uma hipótese diagnóstica, você fica tratando sintomas. Então, está tudo errado. Tem que começar de novo. Tem que ter um pensamento clínico com base numa hipótese diagnóstica e, a partir daí, você medica se for necessário. E quando eu faço uso de medicação, aprendi com o Dr. Carol Sonnereich, meu grande professor, na minha especialização feita no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Esse professor, para mim, ele vale um Sócrates na psiquiatria, um homem de sabedoria. Ele é de linha existencialista, não é a minha, mas bebi muito da sabedoria dele. E ele dizia, olha aqui, você tem que ter uma hipótese diagnóstica. E a partir daí, use um remédio só, nunca mais de um. Salvo exceções raríssimas, né? E aí, com esse único remédio, eu faço assim a vida inteira. Quando eu dirigi hospital lá, 120 pacientes internados, todos tomando um remédio só, alguns sem nenhum remédio, e ainda comecei a colocar uma coisa própria minha aí na coisa dessa orientação do professor, que é encontrar a menor dose terapêutica. Ou seja, se a bula fala que você fica bem com 4 miligramas de tal substância, eu uso 2 miligramas. E se estiver dando resultado, eu baixo para 1. E se continuar dando resultado, baixo para meio. Se não der resultado, você volta para dar 2, volta para dar 4, né? Mas você tem que encontrar aquilo que é a mão. Isso também é uma coisa da alquimia. A alquimia que é a base da homeopatia. A propósito, a homeopatia tem muito disso, de linha unicista e de achar a dose certa para o indivíduo, né? Então, mais ou menos aí que a alquimia se casa com a clínica. A gente tem que temperar, né? Temperar a nossa mão e o nosso entendimento daquilo que é o sofrimento do semelhante. Muito interessante. Muito bacana. Paulo, e como que você vê o processo acontecendo nos teus pacientes? Assim, é uma busca pelo autoconhecimento mesmo, né? É um processo muitas vezes doloroso, eu acredito. Como é que é essa... Claro que cada paciente é um caso peculiar e único, mas como é que é a psicoterapia do encantamento? Você que usa isso com os teus pacientes, como é que você vê o processo dos pacientes mesmo, assim, no dia a dia? Olha, querido, essa pergunta nem sei como responder. Vou falar daquela minha experiência de quase morte em 93. Uhum. Porque a experiência, se eu contar essa experiência e algum psiquiatra estiver me ouvindo, ele vai querer me internar, né? Mas é o seguinte, eu, quando me senti fora do corpo, eu só contei essa experiência depois de 10 anos, em 2003, em Florianópolis mesmo, me chamaram para um congresso lá de medicina, acupuntura e outras artes médicas, não era de medicina acadêmica, né? Era de acupuntura o congresso. E foi a primeira vez que eu me senti à vontade para falar dessa experiência em público, porque por 10 anos eu aguardei comigo, contei apenas para algumas pessoas próximas, algumas até não consideraram muito o que eu falei. E aí, ali, talvez pelo fato da sincronicidade de estar no mesmo lugar onde ela havia acontecido, eu contei isso no congresso. Então, não tem mais problema de falar disso, inclusive, assim, numa gravação como a desse programa Monge Urbano, né? Resumidamente, quando eu me vi fora do corpo, a história comprida eu vou encurtar, né? Havia uma água, assim, que batia na minha canela, sabe? É incrível isso. Havia um rio na doutrina budista fala-se muito desse rio, né? Até aquele que se ilumina é aquele que atravessou o rio. Ou aquele que morreu, ele foi para o lado de lá do rio, né? E olha, eu sinceramente não esperava encontrar um rio, aliás, não esperava nem que fosse acontecer aquilo comigo, né? Mas tinha uma água, era uma água cristalina, eu acho que havia peixes nela, inclusive. E eu me sentia com as canelas ali dentro da água. E havia uma luz também. Essa luz, ela era uma luz, assim, que ela era, vamos dizer, 3 coisas, né? Ela era amorosa, ela era calorosa e, evidentemente, por ser luz, ela era luminosa, né? Claro. Então, luminoso, caloroso, amoroso, a gente vai para lá, entendeu? Era instantânea a minha... Eu não pensei em mais nada, eu não tive nenhuma dor, assim, de falar, nossa, eu não tinha filha ainda, eu tenho uma filha hoje, mas eu não pensei, nossa, não posso ir, como é que eu vou fazer com meus pais, com meu trabalho? Essa coisa do ego não existia naquele momento. Era simplesmente natural, instantâneo, que eu me dirigisse para aquela porta luminosa. Mas aí veio uma ordem imperativa, fique aí, não é para passar para cá. Eu fiquei, né? Vamos obedecer, né? Não vou discutir com essa ordem, né? E aí eu engoli uma chuva de prata, querido. Foram 7 sementes. 7 sementes que entraram no meu ventre. E isso foi assim, a partir dali, que eu me senti gestando, né, grávido da psicoterapia do encantamento. Que eu nem sabia o que seria, né? Depois que ela veio se delineando no plano da materialidade, da consciência, no trabalho, no dia a dia. Mas essas 7 sementes, eu vou falar das 4 primeiras, porque das outras 3 eu só revelo em caráter iniciático. Uhum.
as 4 primeiras sementes. A primeira delas chama-se, e é tudo alquimia, viu? Pura alquimia. A primeira semente, o nome dela é confissão. Confissão. É preciso, ou melhor, perdão, falei errado, é compaixão. Compaixão. É fogo, é fogo. É preciso que o terapeuta ele esteja minimamente centrado nessa sua proposta de ser útil e por meio dessa inclinação ele exerça essa virtude que ele tem que buscar cada vez mais dentro dele, que é a compaixão. É você se colocar no lugar do outro e saber lá se você pode fazer alguma coisa por ele, né? O Buda já dizia, olha, iluminação não é para todo mundo, não. Agora, enquanto a gente não se ilumina, tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui que dão certo, que, aliás, é um caminho de virtudes. Primeira delas é pare de perturbar os outros. Isso é fácil até. Veja aí se você não está perturbando seu vizinho, sua mãe, seu primo, seu irmão. Aí, se você conseguir fazer uma análise disso e parar de perturbar os outros, pergunte-se agora se você pode ser útil. E aí é que começa você a exercer a coisa da compaixão, né? No que eu posso ser útil, no que eu posso ajudá-lo. Alquimicamente, a compaixão, que é fogo, ela atrai o seu oposto, que é a água, que é a confissão. É aí que o paciente se confessa e começa o trabalho terapêutico. Sem confissão não tem terapia, não tem vínculo terapêutico nenhum. Tem pacientes que ficam anos em consultório e nunca se confessam, ou porque não conseguem fazê-lo, ou também por falha do profissional que não exerce a compaixão necessária para que atraia, na reciprocidade da lei alquímica, similibus curantur, né? O semelhante atrai o semelhante, ele atrai essa confissão para si por meio da sua compaixão. E a confissão é água que derrete as mágoas, que são as más águas que estão cristalizadas no pulmão em forma de tristeza, de ressentimentos, tudo aquilo que pesa no indivíduo como chumbo alquímico, suas mazelas espirituais, tudo isso aí está lá, deixando esse indivíduo sofrendo ali, um sofrimento atroz às vezes, né? Pensando em se matar às vezes, ou fora da realidade, enfim, curto-circuito. Aí essa confissão alivia. O choro, inclusive, faz parte disso muitas vezes, é a hora que o paciente chora verdadeiramente, não lágrimas falsas, né? Muito bem, a primeira semente atraiu a segunda. E eu só entendi isso fazendo trabalho com ayahuasca, viu? Foi a ayahuasca que me deu o nome dessas sementes depois, daquela experiência de quase morte. Eu me lembro de ter engolido 7, mas eu nunca soube nomeá-las. Aí, trabalhando com ayahuasca, peripasso, houve sessões que foram me esclarecendo acerca disso. Muito bem, aí vem a terceira semente. A terceira semente, ela se chama confiança, porque da relação entre compaixão e confissão, surge a confiança. E o processo terapêutico se prolonga com base nisso, né? É preciso que o paciente me dê o que há de mais caro nele, além da sua confissão, que é a sua confiança. E se me der a confissão e junto com ela a confiança, puxa vida, quem sou eu? Eu espero honrar isso tudo, né? Preciso trabalhar direito, né? Preciso fazer aquilo a que eu vim fazer aqui, ser instrumento, se possível, de alguma cura, porque eu não estou curando nada, mas como instrumento a gente acerta mais. A gente se põe a serviço. Muito bem, a confiança é elemento terra. É claro, porque é na terra que a gente pode confiar, inclusive até a hora da morte, né? Para lá que a gente vai. O pó é pó, né? Tu és pó e ao pó voltarás, né? Frase bíblica famosíssima, né? Muito citada. Bom, isso eu acho que não vale para a alma. A alma, ao contrário do corpo, que sofre de gravitação terrestre, a alma sofre de gravitação celeste. Haja vista a minha inclinação natural, espontânea, de ir direto para aquela luz, né? Imediatamente. Mas aí, tendo a confiança, elemento terra, muito bem, quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu me faço presente em meio a eles. Vem o amor, vem a consonância, que é o elemento alquímico sublime, a sublimação da terra, é o fogo agora dos céus. Então é o ar, né? É o elemento ar. Ar e terra, fogo e água, fazendo a mandala dos 4 elementos, alquimicamente está sendo feita, processando isso aí, uma cura profunda. E essa cura só se processa mesmo na presença dessa 4ª instância, que é espiritual. Por isso que também eu entendo assim, por trás de toda questão neurótica grave, seja qual for, na raiz da existencial da questão, na raiz da angústia, na parte mais crítica do surgimento desse processo todo, de onde ele vem lá, reside uma questão espiritual. E essa questão espiritual tem nada a ver com as religiões, não tem a ver com a função transcendente da alma, que busca justamente completar-se na sua caminhada material, existencial, com esse transcendente que é o espiritual, que deve fazer parte do nosso caminho. Isso dá sentido à vida, viu? E aí é aquela coisa, sem amor não tem cura mesmo. Então, com a terra, a confiança e a consonância que se estabelece nessa relação terapeuta-paciente,
aí sim a mandala se fecha alquímica dos 4 elementos, e com amor presente, porque 2 ali estão o nome deles reunidos, a coisa anda do ponto de vista curativo. Muito interessante. É realmente uma visão de um ciclo, né, que perdura a existência e, de certa forma, rege o nosso destino, né, Paulo? Eu fico muito... A gente ficou pensativo aqui com relação a um tema que a gente toca às vezes aqui no MU, que é o tema do suicídio, né? A gente já teve eventos atuais, assim, com relação a esse tema. Como temos já há um certo tempo na atualidade, né? Uma taxa crescente de suicídio, a gente chegou a um extremo de termos o evento da baleia azul. A gente fica um pouco perplexo, claro, sempre a pensar nesse tema, mas dentro da sua visão desses 4 ciclos, me parece que no tocante ao suicídio é um caso em que não há essa ordenação, né, no indivíduo. Me parece que os 4 elementos estão em disformidade, né? Eles não se encontram. Como você vê esses eventos crescendo assim, e de que maneira eles podem retratar assim a nossa angústia atual no mundo? Qual que é a tua visão sobre isso, Paulo? Não, Tomás, olha bem, a coisa é a seguinte, o indivíduo que está vivendo um processo neurótico ou até psicótico, independentemente do que seja aí o distúrbio psíquico da pessoa, na base dele, como eu já expressei aqui, eu acredito que esteja ali uma questão de ordem eminentemente espiritual. Haja vista que os quadros obsessivos compulsivos, por exemplo, muitas vezes o indivíduo sofre por conta de uma ritualística, né? Ele é compelido, impulsionado a fazer certos atos assim de uma maneira compulsiva e ritualística, e isso tudo é de um ritualismo vazio, desprovido completamente de sentido, né? São uma masturbação espúria de uma energia libidinal, psíquica toda ela, que não dá resultado algum, não traz nem sequer a satisfação para o indivíduo, senão momentânea, para que ele fazendo aquilo, ele anule lá o seu mal-estar dentro de um momento muito assim, curto no agora, mas o sofrimento continua ali, e por isso o quadro se perpetua. Quadros graves de depressão, né, sempre tem volta, né, dá para você tratar, curar, trazer a pessoa de volta à luz, né, mas há aqueles que se perdem aí nos subterrâneos da alma, né, É um labirinto a existência, por isso que a psicoterapia do encantamento entende cada paciente como um peregrino, né, um peregrino alquimista, cada um aqui é herói da própria jornada, em busca de fazer valer os seus talentos. É importante que a pessoa esteja em conexão com a sua ancestralidade, né? Por isso o nome é muito importante, nós damos muito valor para o nome da pessoa, isso faz parte da mitologia pessoal. O meu nome, por exemplo, Paulo é pequeno, e isso é uma coisa que eu tenho que entender, que quanto mais eu me apequeno, maior eu fico no sentido de alcance de entender o outro. Se meu ego estiver grande, eu estou errando, né? Eu tenho que procurar a humildade que me falta muitas vezes, né? Que eu erro, evidentemente, eu sou ser humano imperfeito. Mas, enfim, o nome da gente, ele traz uma chave para a gente se entender também. Não é à toa que os pais deram esses nomes para a gente, salvo exceções, né? Tem nome esdrúxulo aí que eu acho que é brincadeira. Até depois a pessoa passa mal por ele, vai trocar o nome aí depois no cartório, mas enfim, os nomes eles são chaves, e inclusive o sobrenome apontam para regiões, ancestralidades nossas que a gente se vai investigar e descobre muita coisa acerca da gente. Outra coisa que compõe a mitologia pessoal é o mapa astral, é o sagrado céu que nós respiramos no primeiro instante da vida. O alento, com ele vem toda uma mitologia junta. Zeus, que é Júpiter para os romanos, Saturno, Marte, que posição estão? Como é que eles estão em relação entre si e em relação àquele indivíduo que nasce? Então, o mapa fala de relações benéficas e fala de relações de aflição, né? Essas aflições, para mim, são as maiores bênçãos. Se não houvesse as aflições, nós não enfrentaríamos os desafios. E aí, o terceiro pé da mitologia pessoal justamente são os sonhos de vida. E é muito importante que a pessoa se apropriando do seu nome, do seu mapa, da sua astrologia, que é o seu céu. O Paracelso, lá, o grande alquimista, tem uma frase linda, né? Ele é do século XVI, ele dizia, todo homem nasce constelado, e a Via Láctea passa por seu ventre. Né? Isso é muito bonito.
Pois é. Então o indivíduo tem que saber o que é aquele mapa. O mapa é o holograma da alma, né? E não vejo nada assim como... Eu não faço nenhuma... Eu uso a astrologia como ferramenta de trabalho. Eu não sou astrólogo, nem me proponho a ser. Eu investigo essa área já há uns 10, 12 anos, mas no sentido de trazer elementos para a clínica, para perguntar, perquirir coisas acerca da alma, da vida da pessoa, né? Que está em clínica comigo. E aí as pessoas que não têm esses entendimentos, não estão buscando o sentido da vida, estão aí completamente perdidas e sem sentido nenhum para a existência, são essas que vão aí, vamos dizer, ter maior risco de suicídio, né? Então o suicídio, já houve também quem dissesse que é uma solução definitiva para problemas temporários, né? Que são sempre temporários. Se a pessoa persistisse na sua caminhada, haveria ali, sim, evidentemente, uma continuidade, quem sabe a chance da pessoa ficar bem, melhorar, se compreender. Mas, lamentavelmente, alguns se perdem no caminho, né? Não é toda história clínica que tem final feliz, né, querido? Sim. E é curioso, nesse caso específico da baleia azul, que se trata de adolescentes, né? Porque eu acho que até então, pelo menos eu não tinha visto algo nesse sentido do suicídio ter uma abordagem mais no meio adolescente, assim, apesar de ter casos, enfim. Mas é curioso você pensar adolescente, né, tá numa fase, claro, uma fase difícil entre a infância e o mundo adulto, mas tem toda uma vida pela frente, né, e claro, esses adolescentes que estão jogando esse jogo, que jogaram, enfim, estão depressivos ou estão com alguma doença, né. Não sei, Paulo, o que você vê assim nessa fase da vida da adolescência, que é uma fase difícil, mas que especificamente esse jogo, até os pais têm ficado muito preocupados, não sabem o que fazer com os filhos, né? E é um assunto muito delicado, né? Olha, eu tenho uma filha, ela tem hoje 20 anos, exatamente, vai fazer 20 anos, e está na faculdade, tá fazendo ciências sociais na USP, né? Mas eu me lembro que quando ela era pequena, uma vez eu estava numa festa, era um churrasco, hoje eu não como nem carne mais, sou vegetariano há 8 anos. Mas aí alguém pergunta lá no churrasco, de quem é essa menina que estava correndo ali perto da piscina, assim, né, meio perigoso e tal. Eu ia falar, ela é minha, eu falei, não, ela é dela, eu sou o pai. Então eu acho que em primeiro lugar a gente tem que entender que os filhos são para a vida, não são propriedades nossas. Agora nós temos responsabilidade sobre eles, né? E o que cada vez a gente vê é que os pais menos querem estar com os filhos. Eu brinquei com a minha filha de fazer castelo de vela, a gente pegava a vela e ia queimando, fazendo figurinha, fazendo desenho, fazendo construção, brinquei de boneca, brinquei de tudo que foi possível para estar com ela e passeando e brincando, sentado no chão, né? Esse tempo é precioso, até porque passa muito rápido, depois a menina cresce aí e a infância já se foi, né? E eu tive infância, eu brincava em castelo, Eu brincava em castelo de areia que eu fazia numa caixa de areia no quintal de casa. Depois, numa chácara de uma tia minha, eu brincava na cabana, ela mandou fazer uma cabana na árvore lá, então eu brincava de Tarzan. Olha, tudo isso é muito bonito e hoje em dia eu acho que as pessoas têm cada vez menos tempo para os filhos e os filhos menos têm brincadeiras que envolvam natureza, né, e os elementos próprios da natureza. É todo mundo no celular aí, na virtualidade. Essa é a verdadeira abdução, né? Não precisa de disco voador para abduzir a gente, não. Tá todo mundo sendo abduzido aí por meio da tecnologia, que é muito boa. Não sou Una Bomber, não, né? Não vamos explodir bomba aí no mundo para mostrar que o computador é um mal. Claro que não. Agora, o fato é esse. Acho que as pessoas estão completamente sem tempo para viver a vida no sentido mais simples. Então, as crianças que se tornam depois adolescentes dão problema. Eu, por exemplo, costumo dizer, não existe transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. O transtorno de atenção dos pais que gera a hiperatividade dos filhos. Esse é o ponto. Porque a minha filha é inteligentíssima, já houve no tempo que ela fazia escola aí, veio lá a psicóloga conversar comigo. Olha, eu fiquei com muito medo que a psicóloga, por conta da minha filha não ser muito comum, um pouquinho diferente do normal ali, no sentido das perguntas que fazia, da articulação, da inteligência, da sua inquietude, ela fosse ser encaminhada para algum neurologista, que ia fazer o quê? Ia dar Ritalina, ia dar metilfenidato. Sim. As pessoas não sabem. Acho que os psiquiatras deviam, primeiramente, antes de dar uma droga para um paciente, perguntar: eu daria isso para minha mãe? Eu daria isso para o meu filho? Se a resposta for sim 2 vezes, aí você está mais ou menos autorizado a pensar em dar para o seu paciente aquilo, sabe? É terrível.
Então, você encontra um monte de crianças aí querendo dizer para os seus pais, nós estamos no mundo, e os pais estão no mundo deles, né? Não querem saber das crianças. Aí vem algumas coisas mais perversas, que aí por aí que entra o demônio, né? Que é a coisa da baleia azul e outras coisas dessa natureza, que exploram e crescem e progridem dentro de uma sociedade que já está vampirizada, que já está caduca pela falta de sentido. E não tem nada mais importante que dar um sentido para a existência, viu? Aí eu pergunto, qual é a missão de um rio que corre? Qual é a missão da flor, né? A missão da flor é ser flor. A missão do rio que corre é ser rio que corre. Agora, nós somos seres humanos. Que angústia tem uma flor? Que angústia tem um rio que corre? Nenhuma. Nós temos um monte delas, e por isso que é importante a gente se entender na nossa angústia. Não tem pílula no mundo, nenhum laboratório até hoje fabricou e jamais fabricará, eu posso garantir essa profecia, um remédio para tratar a angústia. Isso não existe? A angústia é a condição do ser humano. Aliás, é muito bom que cada um se entenda com a sua e que a atravesse, se possível, como o Buda fez. Buda foi um homem dos mais atormentados do mundo. Ele se iluminou. Agora, não sei se a gente chega lá. Talvez, acho que quase ninguém consiga chegar. Mas o caminho é aquele, ele mostrou. E no Sutra da Flor de Lótus, aprendi com um paciente meu que estuda isso aí muito a fundo, ele diz lá muito claramente, qualquer um pode ser Buda. Buda não é um avatar que encarna assim como a 8ª encarnação de Vishnu, não. Todo mundo é Buda, como todo mundo é Cristo. A verdade é que você tem que buscar esse Cristo interno, esse Buda interno, por meio da experiência da existência. E enfrentar-se lá nos seus vales de sombra, de lágrimas, atravessá-los se possível. Ninguém passa pelo Hades renascido se você não atravessar o Hades. Você tem que pagar lá o tributo para Caronte, vai até o Hades. Se possível, dá uma palavrinha lá com o Hades, que deve ser legal para conversar com ele, aprender alguma coisa. Mas a saída é do outro lado, compreendeu? Não dá para sair por onde entrou. É isso que a gente tem que fazer na vida, tem que atravessar. Essa estrada é uma estrada de peregrinação. E a existência, o labirinto da vida, pode ser, inclusive, maravilhoso, desde que você esteja no aqui, no agora, concatenado com aquela sinergia, aquele estado de participação mística, né? Participação mística é quando você está congraçado com a natureza à sua volta e você se percebe nada diferente dela. Você é parte dela, coisa que a ayahuasca favorece muito. Muito. Para que a gente chegue a um estado assim, né? Muito bonito. Eu posso dizer da minha experiência mesmo recente com a ayahuasca, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a medicina, e você falou em poucas palavras agora no final da sua fala que a minha experiência assim é realmente um momento de quietude, um momento de presença, e realmente longe da dor, assim, longe da angústia, né, dos pensamentos, e muito ancorado, né, muito ancorado com a terra, com o que está em volta. Então eu me senti num momento de bastante atenção à essencialidade, assim, que está ao redor. Muito bem, Tomás. A ayahuasca, ela do ponto de vista da alquimia, ela é tanto a pedra filosofal como o elixir da longa vida, viu? A alquimia, ela se pauta por 2 vias. A chamada via seca, que é aquela pela qual você, caso tenha êxito, vai encontrar a sua pedra filosofal. Essa pedra é intransferível, ela é singularíssima, cada um tem a sua. Ou você a encontra ou não, mas a minha não serve para vocês. Se você encontrar a sua, não vai adiantar nada que eu vá fazer uso dela. E essa pedra, ela é um catalisador. E a ayahuasca é um catalisador, porque anos de sessão de terapia, às vezes a ayahuasca, numa sessão ali, ela resolve a coisa porque não passa pelo racional, ela desarma as defesas do indivíduo, principalmente as do ego. Aliás, se o ego quiser ficar brigando muito, ela já derruba logo o ego, o cara já morre um pouquinho ali, né? Depois, quando volta, ele já está já está tendo entendimentos profundos ali, importantíssimos para ele. E essa catalisação que se faz dos processos psicoemocionais dissolvem complexos, quebram padrões, justamente até pode ser cura para processos obsessivos compulsivos, sim, claro, desde que a pessoa tenha a condição, capacidade de absorver essas experiências, né? Ninguém deve dar ayahuasca para ninguém assim, no sentido de que vai ser legal, porque o processo não é fácil, né? E para algumas pessoas não está indicado, para outras seria cruel. Então, de acordo com a necessidade da pessoa, é que a planta vai trazer também os seus entendimentos. Então, nesse sentido, a ayahuasca é um catalisador, ela faz um papel de pedra filosofal, ela transforma o chumbo bruto do denso emocional no sublime ouro da divina consciência. Um processo radical e instantâneo.
não passa pela fase do estanho, do ferro, do cobre, do mercúrio e da prata. Ou até ela te entrega a prata, porque quem tem a prata tem o ouro também, é tudo uma questão de rebis, né? De casamento dos opostos, a conjunktio opositório. Agora, quanto em relação ao elixir da longa vida, que é a outra procura dos alquimistas, o que seria o elixir? O elixir seria um destilado, um titulado, enfim, um preparado alquímico que faria com que o indivíduo que ele prolongasse sua existência terrena, né? Indefinidamente. Não é que seja da imortalidade, mas é o da juventude, porque rejuvenesce o espírito desse indivíduo e ele, então, no seu rejuvenescimento, ele vive mais anos e com mais saúde. Bom, a ayahuasca faz exatamente isso, viu bem? Porque, olha, entendi da ayahuasca, e ela que me disse isso, que o elixir da longa vida é o aqui e o agora. Uhum. É isso que faz você estar no tempo presente e, portanto, ser praticamente eterno. É você estar no seu dia, no aproveitamento dele, o carpe diem do Horácio lá, carpe diem com a mínima crédula póstero, né? Vamos aproveitar o dia de hoje, que no amanhã a gente não pode confiar, e isso tem a ver com a existência. E a ayahuasca, ela te põe nesse contato com o seu momento, com o seu aqui, com o seu agora. É o chamado poder do agora, lá do Eckhart Tolle, né? Belíssimo livro que até me impressionou, eu li esse livro, e não é um livro de autoajuda, é um livro que realmente favorece o autoconhecimento, sim. Tem uma série de chaves ali importantes, até aconselho que pessoas que estejam aí muito atormentadas, fora enfim, muito ansiosas, né, sofrendo pelas perspectivas sinistras do futuro, ou se lamentando muito pelo passado, deem uma lida lá no Poder do Agora. Ou então, o Dharma do Buda também é maravilhoso para deixar a pessoa mais centrada. Mas, enfim, qualquer coisa que sirva para botar você no aqui e no agora é terapêutico. É terapêutico. E aí que a ayahuasca faz isso. O maior presente do mundo, que é justamente, está lá no nome dele, é o presente. O presente se chama presente porque ele é um presente, compreendeu? Uhum. É um divino presente. É um Teodoro, né? É um presente dos deuses. Paulo, eu tenho uma pergunta. Eu estou até encantado com a psicoterapia do encantamento, assim, algo muito realmente diferente, bonito e com um propósito maravilhoso, assim. Me perguntei, assim, se você tem alguma ideia de passar para frente isso, de uma continuidade desse processo, de ensinar outras pessoas a fazer esse tipo de psicoterapia, se você vai deixar um legado mesmo nisso, você tem alguma ideia disso, assim? Essa pergunta, ela é atormentadora, viu? Eu estou com 52 anos, né? Eu sempre pensei nisso, mas eu acho que eu nunca consegui estruturar devidamente a coisa, como outros grandes fizeram aí, né? O próprio Grof, Stanislav Grof é um farol para mim, né? E ele tem todo lá um sistema, vários livros publicados, tem certificado de formação na terapia dele, enfim. Eu gostaria de fazer algo semelhante, mas eu estou trabalhando nos livros, né? Eu gosto muito de escrever. Aliás, são as duas coisas que por meio das quais eu curo e me sinto sendo curado. É na clínica, porque ao mesmo tempo que eu estou lá trabalhando na cura dos pacientes, eles estão me fazendo com que eu me cure também. E quando eu escrevo, todas as minhas matérias, escrevi 6 anos para a revista Planeta, fui editor de uma revista que durou uns 4, 5 meses aí, mas não prosseguiu porque a editora não tinha verba para manter o projeto, chamava-se Nova Consciência essa revista, né? Ela trabalhava com ciência e espiritualidade, enfim, o meu site lá, eu vou dar aqui o site para as pessoas visitarem, é o www.amigodaalma.com.br. Maravilhoso. Nesse site tem textos não só sobre psiquiatria, aliás, sobre psiquiatria mesmo tem muito pouca coisa, tem textos sobre, sei lá, um monte de assuntos lá, astronomia, reconhecimento celeste, tem sonetos, textos de reflexão, mini-contos, enfim, as pessoas que façam lá uma visitação e descubram lá o que mais interessa para elas, né? Mas, enfim, a ideia é essa, eu estou escrevendo algumas obras, elas estão andando concomitantemente, alguns livros de sonetos sendo feitos e o livro do encantamento. E tem ainda um outro livro que se chama Tarô, Peregrinação Interior, que é um livro por qual também eu apresento as estações da alma nos arquétipos do tarô, que eu estudo desde 1980, o tarô,
E em 90 comecei a dar curso de tarô, até hoje faço isso tradicionalmente, junto com os cursos de alquimia que eu dou também, reservadíssimos, é um por ano que eu faço, com turmas pequenas. Que legal. Curso já, por conta de uma apostila, né, que eu forneço para os alunos, o negócio já virou livro, né? Então agora é questão de sentar, botar, organizar, escrever mais uma introdução, um capítulo ou outro. Então não sei, né? Olha, com toda, espero tenha mais uns anos de vida aí, com toda a intenção e vontade de publicar, espero que essas coisas venham adiante e possam constituir aí um legado, sim. Agora, se a gente vai ter tempo para formar um instituto de encantamento, com curso de formação, aí já não sei, né? Acho que não sei se vai dar tempo. Se for possível, quem sabe alguns profissionais que são simpatizantes do nosso trabalho nos ajudem, a gente pode conseguir fazer isso e seria muito bom. Agora, eu não sou guru de ninguém. Aliás, meus amigos são todos perturbados. E eu não me coloco como mestre de ninguém também, tá entendendo? Eu prefiro os perturbados que se buscam do que aqueles que se dizem iluminados por aí. Tem um monte de discípulo que as pessoas às vezes estão lá. O mais iludido ali é o guru, compreendeu? E tá cheio de gente lá atrás do cara fazendo tudo e emprestando seu serviço inteiro como, sei lá, como serviçais ali. E nada contra, mas não é meu caminho. Tem uma coisa muito, muito interessante que você falou, Paulo, quando você falou sobre a sua direção no hospital, paciente internado sem remédio, né? E aí eu te pergunto, como que é a reação do paciente que entra em contato com um médico, né, que interna ele sem remédio? O paciente sempre gostava dessa nossa ideia, né? Mas quem não gostava dela eram os familiares deles, né? Porque o paciente chegava lá para ser internado, no hospital psiquiátrico em que eu trabalhava, e esse hospital era caracterizado porque é o seguinte, eu não sou a favor do hospital psiquiátrico desses em que o indivíduo fica lá morando, né? Cronifica-se a doença do indivíduo, vira ali um local de depósito de pessoas que são simplesmente excluídas, esquecidas da sociedade. A sociedade gosta de jogar para fora aquilo que não interessa com aquilo que ela não sabe lidar. Enfim, é meio feio ver paciente psiquiátrico por aí, então se interna junto. Antigamente, até historicamente falando, quem é que ficava em casas, os manicômios, né? Os hospitais psiquiátricos de antigamente eram os aleijados, os leprosos, os criminosos, os pacientes psiquiátricos, qualquer um que dava problema na sociedade era internado sine die ali, né? Ficava lá de infinitum. Raramente tinha alta. Agora, o nosso hospital psiquiátrico lá, a Casa de Saúde de São João de Deus, que eu espero continue tendo assim aquela... desde 2001 que eu saí de lá, estamos em 2017, meu Deus do céu, nem sei como é que está a casa. Nas vezes em que eu encaminhei algum paciente para lá, foram muito bem atendidos. Mas a nossa proposta lá era a seguinte, internar como é uma internação cirúrgica. O indivíduo vai tirar um apêndice lá, ele está internado, fez a cirurgia, tá bom, vai para casa, não tem que ficar morando no hospital nem um dia além do que é necessário, compreendeu? Sim. Então havia pacientes que chegavam para a gente tomando um monte de remédios e ainda vinham transferidos de alguma casa que havia sido fechada, e até fechada por denúncias, né? Porque eram casas que maltratavam os pacientes, onde o cara estava lá internado 10 anos, 5 anos, coisa e sem motivo, e até às vezes adoentado e emburrecido, embotado no afeto, na inteligência, por questão do tratamento, né? Nossa. Então a gente fazia o seguinte, primeiramente orientar as famílias, para que elas se preparassem, porque ali o tratamento seria um tratamento pontual, que eles iriam ter alta. Eu herdei o hospital, quando eu assumi ali a direção, havia 5 moradores apenas, e 120 pacientes, e eu deixei o hospital, quando eu deixei a direção, tinha 4 moradores, porque a gente conseguiu encaminhar lá para o Paraná, a família pegou o cara lá e foi muito bom para ele foi trabalhar a terra, encontrou familiares e se deu muito bem. Agora, os outros 4 eram abandonados, mesmo não tinha o que fazer com eles, né? Agora, a gente não podia começar a facilitar, porque senão o nosso hospital ia virar um antro de depósito, né, de doentes. Então, sempre com essa política clínica e social também, de internar as pessoas quando necessário e, uma vez tratadas, prepará-las e encaminhá-las para a alta. Agora, quanto à medicação, era muito importante tirar o remédio, né? Até porque você não sabe o que você está recebendo. Você está recebendo um cara lá tomando 3, 4 remédios e você não sabe nem o que ele tem. E se o diagnóstico está certo, também você não sabe, né? Então você tira tudo. O melhor lugar para ficar sem remédio um paciente psicótico é dentro do hospital mesmo. Está 24 horas sendo vigiado, sendo observado por mais médicos até do que um. E ainda pelos colegas e pelos próprios pacientes, porque os pacientes são muito sensíveis, eles observam coisas, vêm contar pra gente, sabe? Certo. E aí se o indivíduo surtar lá dentro, tá protegido, né? Ali mesmo é o local apropriado para isso, para você lidar com esse tipo de situação. E aí você voltava a medicar, se necessário,
com uma única droga e até encontrar a menor dose terapêutica eficaz. Essa era a ideia. Não são todos os colegas que fazem isso, não, mas nem sei como é que está lá agora sendo feito isso naquele hospital. Mas no tempo que eu trabalhava lá, como eu era diretor clínico, a equipe fechou questão quanto a isso. Também a maioria eram todos nós alunos do Dr. Carol Sonnerreich, que está vivo ainda e continua sendo um homem maravilhoso, um grande clínico. E então todo mundo já tinha até por escola esse fundamento de trabalhar com remédio só, compreendeu? E é eficientíssimo isso. Aliás, o paciente sai de lá com uma facilidade, né? Porque ele tem que tomar um remédio só, não são mais 5 nem 6. Claro. Só uma dose diária, né? Ou uma a cada 12 horas, enfim, sei lá. Aí a cada caso tem que ser visto. Mas é claro que tirar a medicação é muito importante para você poder ver o quadro no seu estado puro, né? Muito interessante, eu vejo isso, sim, é sensível, é muito bonito também. Outra coisa é que a gente não tinha cela, né? Tem hospital psiquiátrico que tem cela, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. Amarra o cara, põe o cara fechado numa sala com tatames, né? Com acolchoados para não se machucar, para não se cortar. Nós tínhamos lá em 120 leitos 2 camas fortes. Sabe o que é cama forte? Cama forte é uma cama que fica presa no chão com prego. Bom. Quando necessário, você tem que amarrar ali o paciente para o benefício dele, né? Porque ele está pondo, às vezes, em risco a própria integridade física e a dos outros, né? Uhum. Se tivesse 3 pacientes surtados, olha só, 2 podiam estar ali surtados gravemente falando, né? Assim, agitadíssimos, com heteroagressivos. Então, 2 poderiam estar ali ocupando esses leitos. E o terceiro tinha que ser na conversa e no remédio, né? Meu amigo, vamos conversar aqui, porque não dá nem para te amarrar na cama, né? Vamos tentar resolver a coisa na boa, na amizade, né? Mas o fato é que praticamente aquelas 2 camas não eram nunca lotadas, compreendeu? Eventualmente tinha que pôr alguém ali recentemente chegado, muito agitado, o cara também ele está na condição de estar aflito e paranoico, e um monte de gente que ele não conhece mexendo nele, né? E vem o médico, e vem o enfermeiro, e vem o assistente social conversar, e vem o terapeuta, o psicólogo. Olha, não dá. Então, eventualmente, as camas, que eram 2 apenas, estavam as 2 ocupadas. Normalmente, o hospital tinha ali, outra coisa também que eu fiz assim intuitivamente, não sabia, era colocar animais lá, né? Havia cachorros ali que ficavam rodeando, todos cachorrinhos de rua, sem raça definida. A gente começou a colocar para dentro do pátio. E aí a administradora veio falar para mim assim, mas a vigilância sanitária vai dar multa e isso não pode. Eu falei, olha, o dia que a vigilância sanitária chegar aí, a senhora me chama para conversar. Outra coisa, e o que vai fazer com o cigarro? O cigarro também não pode no hospital. Agora, acho que o único lugar do mundo que você pode fumar dentro do hospital é quando o hospital é psiquiátrico, porque se o paciente não estiver fumando, ele está quebrando as coisas. O cigarro, que é uma tremenda droga nefasta, pelo menos nesse sentido, acalmava um pouco ali as pessoas, né, que tem o vício do fumo, né? Mas, enfim... então, tanto podia fumar lá dentro no pátio, podia fumar, não na área interna, como ter bicho lá. E depois eu acabei lendo que a Anísia da Silveira já fazia isso na casa da Palmeira, lá no Rio, né, de colocar os gatos lá, e atividades enfim, de teatro, a terapia ocupacional na casa das Palmeiras era de vanguarda, né? E nós tínhamos também preocupação com isso. Então, os pacientes ficavam amigos da gente, logo eles percebiam e, enfim, que ninguém queria ali segurar ninguém além do que precisa, estávamos tentando, sim, ajudá-los, e quando se tratava de dependência química, olha, eu falava na assembleia, meu amigo, quer ir embora, saia pela porta da frente, não precisa fugir. Diga que não quer se tratar, tendo crítica, a gente manda embora. Entendeu? Vamos deixar o ambiente para quem quer se tratar, né? Agora, estamos aqui falando de hospital psiquiátrico, olha, mas eu vou dizer para vocês, ainda bem que eu estou fora disso, porque já cansei dessa fase, já passou, eu nem tenho mais contato com hospitais psiquiátricos, nem com aquele onde eu era diretor, nem com outros. Eu trabalho agora mais justamente na psicoclínica do encantamento, com medicação quando necessário, mas quase sempre as pessoas me procuram para retirar os remédios, né? Ou diminuir até o possível. E eu estou mais feliz fazendo isso, que a minha missão é ser escritor e instrumento de cura psicoterapêutica. Dentro da psiquiatria, claro, mas não é ser diretor do hospital, não, que isso aí não aguento mais. Entendo. Até te perguntar, Paulo, qual que é a tua visão, assim, a perspectiva até dos hospitais psiquiátricos, da psiquiatria tradicional mesmo, né? Porque eu confesso que conheço pouco dessa área, mas eu vejo que a tua psicoterapia vem com uma luz mesmo, como acho que teus pacientes têm sorte, porque
você vai em qualquer hospital psiquiátrico ou psiquiatra, dificilmente vai ter um tratamento com uma visão maior como essa, né? E eu queria saber da tua visão, assim, como é que você acha que daqui para frente, se tem uma perspectiva de melhora, na tua opinião, ou a gente está num cenário bem alarmante quanto a isso? Você comentou algumas vezes que hoje se medica para qualquer coisa, para ansiedade, para tristeza, enfim. Você acha que há uma perspectiva de mudança disso, ou você acha que vai continuar nessa linha ainda? Não, eu acho que, do ponto de vista... Bom, primeiramente, em relação à parte da política de internação psiquiátrica, eu estou desatualizado, né? No meu tempo, lá em que eu trabalhava no hospital, era recente ainda aquela coisa do movimento antimanicomial, que foi de uma propriedade imensa, muito importante para acabar com os desmandos. Agora, também não é aquela coisa, tem que ter o caminho do meio aí, né? Não é simplesmente acabar com as internações psiquiátricas, porque como é que faz quando precisa? Se o paciente na sua casa lá, quebrando tudo, batendo nos seus parentes, batendo na mãe, não dá, às vezes precisa internar, né, meu amigo? Agora, essa internação ser humana, solidária e tratar, não é tirar o indivíduo da sociedade. Uhum. É isso que tem que ser feito. Até o ideal seria colocar a internação psiquiátrica dentro de hospital geral, assim como tem uma área para internar criança, outra área para internar pacientes cancerosos, uma área para internar pacientes psiquiátricos. Quando eu fiz a minha especialização lá no servidor estadual de São Paulo, sob os cuidados e a tutela lá do grande professor Carol Sommerreich, era ali um hospital geral. E a nossa enfermaria de psiquiatria não tinha problema nenhum. Aliás, não tinha nem suicídio lá, né? Não sei, assim, na história do prédio, tantos anos, se houve algum. No tempo que eu passei lá, não houve nenhum. E havia suicídio, sim, era lá na oncologia, né? Ou de funcionário, né? Funcionário se mata também, né? Que é triste a vida das pessoas, viu? Então, junto ali com a psiquiatria, em frente a ela, ficava a pediatria. E nunca houve uma intercorrência em que algum paciente psiquiátrico fosse molestar ou perturbar o andamento dos trabalhos na pediatria, meu Deus, né? Então tem que começar a desfazer também os preconceitos, os mitos em relação ao que é o paciente psiquiátrico. Se ele é acolhido com atenção, com justiça, com devido respeito, a tendência é que ele respeite também, salvo que ele esteja completamente fora da realidade e ele haja de uma forma que ele não é também responsável, ele está adoentado, né? É aquela coisa da não imputabilidade de certos atos àquelas pessoas que estão completamente fora da realidade, né? Mas elas têm que ser tratadas e são casos extremos. A grande maior parte, 98% dos pacientes ali, dá para conversar, e conversar muito bem. E é muito bom, porque eles ajudam, inclusive, em muitas coisas, né? A tudo se tornar melhor ali dentro. É assim, então eu acho que tem que haver internação psiquiátrica sim, só que não como era feito antigamente. E acho que o movimento aí começou na Itália, lá em Trieste, né, com Basaglia, a antipsiquiatria do Lang, tudo isso aí é maravilhoso, tudo isso aí revolucionou mesmo. E tinha que ser uma coisa meio excessiva para combater os excessos do outro lado, né? Agora, a gente tem que procurar o caminho do meio nas coisas, viu? É isso aí. Claro, claro. Paulo, eu ia te perguntar, tinha mais perguntas para te fazer, a minha conexão acho que hoje não permitiu, mas queria te perguntar como é que você vê a gênese dos transtornos psiquiátricos assim, em relação com os dramas familiares, ou seja, como é que o contexto familiar, as relações entre a família determinam assim, né, os transtornos psiquiátricos, que é uma visão que não teve um impacto muito significativo, né, ainda que o Len, como você disse, o Silvano Orietti, outros psiquiatras puderam mostrar, né, da origem, né, da psicogênese dos transtornos. Isso mesmo, Daniel. Olha, nós falamos um pouquinho disso, eu acho que na hora que tinha caído a sua conexão aí, no sentido dos adolescentes que estão cada vez mais adoentados por falta de atenção dos pais. Então, os pais não estão conectados com os filhos, ou de forma que os filhos acabam desenvolvendo um monte de síndromes que ficam sendo nomeadas aí, porque é mais fácil dar remédio e o pai achar que está pagando um bom médico e medicando, quando na verdade está faltando cuidado e responsabilidade dele, né, do pai. Dos pais aí, no caso. Agora, existem sim aquelas famílias em que, pelo amor de Deus, né, fábrica de louco, né? Acredito naquela coisa de uma mãe completamente neurótica, o que ela vai fazer com a criação dos seus filhos, né? Agora, por outro lado, meu amigo, olha, eu já vi também pacientes que vieram a mim, a mãe esquizofrênica, o pai morto ou fugiu, largou o lar, e a pessoa era das mais centradas, né? Então não tem um determinismo disso. Não é porque a família é de doentes que o indivíduo vai também ser o adoentado. E até há vezes em que eu faço visitas em domicílio também, atendo algumas pessoas, eu acabo vendo melhor as famílias. Engraçado, aquela pessoa que é colocada ali para se tratar comigo, e ela é minha paciente ou meu paciente, enfim,
ela é a mais adequada, a mais saudável dentro da família toda, que é um bando maluco e eles não acham que eles estão doentes, compreendeu? Então é difícil falar disso. Acho que a nossa sociedade, Daniel, está numa crise de valores terrível. Sempre existiu ansiedade no mundo, claro, angústia, então nem se fala. Agora a coisa é pior no momento em que as informações são muitas, o dia a dia é uma correria, tem pessoas que não têm condição, às vezes, de questão nenhuma maior, porque tem que lutar mesmo pela sobrevivência, lutar para pagar o leite dos filhos, e não tem tempo nem o luxo, né, de ter problema existencial, sabe? Não dá para pensar neles. Agora, a vida aí, ela pede que a gente, enfim, o que eu acho que é mais importante é que a gente faça a questão da nossa felicidade. Essa felicidade não é a euforia do carnaval, não. É, evidentemente, um estado de bem-estar consigo, de se sentir na posse de si próprio e conectado com a grandeza, com essa maravilhosa condição que é da natureza mesmo, ela toda, né? Que é divinamente bela. Não precisa nem se acreditar em Deus para isso, sabe? Seja ateu, seja agnóstico, religioso, filiado a alguma tradição espiritual, enfim, seja o que for, o fato é que a palavra natura, de onde vem Neter, do egípcio, Neter é Deus e também é faraó, né? Natura, também em latim, né? Natrium, sal. Natura é Deus, é sal ao mesmo tempo. Então, a natureza ela tem um quê de divino, ela é a própria manifestação divina. E nós somos divinos enquanto também expressão da natureza, nós não estamos fora dela, né? Então, quanto mais a volta à simplicidade e à natureza, mais o indivíduo se conecta com a essência da divindade. E não precisa acreditar num Deus para isso, compreendeu? O ateu pode se conectar com essa essência mesmo e não chamar de Deus. E ele está lá extremamente saudável. Aliás, eu conheço ateus muito mais honestos que muito religiosos, sabe? Porque o ateu é obrigado a acreditar em quê, né? Ele não sabe o que ele vai acreditar. Ele investiga. Diferente daquela coisa do ateísmo materialista da ciência, no sentido até de uma certa arrogância, de que nada existe a não ser, no caso da minha área, a bioquímica, né? Essa psiquiatria neurocientífica aí, nas raras vezes em que não se pode negar a realidade da alma, ela tenta reduzir essa realidade a uma mera fabulação bioquímica, viu? Como se a consciência nada mais fosse que um efeito último do cérebro, um epifenômeno, né? Eu não penso assim. A consciência, para mim, é assim, olha, agora, por exemplo, nós não somos o computador, né? Mas nós estamos nos falando por meio dele, né? A televisão está ligada aí, capta também uma frequência. Então, tem toda uma consciência que independe da máquina. Tem toda uma consciência que independe do orgânico, compreendeu? O orgânico pode ser aí vamos dizer, o veículo por meio do qual nós temos a consciência da consciência, né? Agora, a experiência da ayahuasca é suficientemente forte para você ter consciência de maneira diferente dessa mesma consciência, independentemente da questão do substrato orgânico. Mas aí eu acho que é assunto para um outro programa que a gente pode explorar esse assunto futuramente. Então a gente vai chegando no última parte do programa. Eu queria abrir para algumas últimas considerações, se tiverem. Não sei se o Daniel ou o Tomás tem mais alguma pergunta para o Paulo. E depois, se o Paulo quiser falar sobre mais alguma coisa que faltou, falar qualquer outra observação, tá aberto. Bom, Paulo, eu queria agradecer a tua presença. Sinto muita afinidade com o teu ponto de vista, como psicoterapeuta, né, como alguém que também está na área de saúde mental. Eu acho que a psiquiatria realmente precisa de olhares que não limitem, né, a experiência humana e o elemento humano ao biológico e a dimensão neuroquímica, né, que é o grande problema que a gente vive hoje. Quando você comentou do teu processo da terapia do encantamento, né, da visão alquímica, é muito interessante, né, poder trazer isso que digamos, foram grandes avanços, mas que ficaram meio que à margem da psiquiatria convencional, né, e apenas alguns terapeutas utilizam isso, mas não como um caminho de transformação. Então, espero, assim, né, que esse ponto de vista, que esse paradigma possa cada vez mais, né, através dos teus estudos, né, das colaborações, poder fazer parte, assim, né, de uma nova compreensão, quer dizer, nova entre muitas aspas, mas que para nós que estamos, né, vivendo uma outra coisa nova, né? Perfeitamente. É comigo agora? Eu? Eu queria fazer uma última pergunta. Pois não, Tomás. Você é muito artístico, né? Eu vejo você como uma pessoa artística, assim. Acho muito bonito a forma como você estrutura o seu pensamento, a sua prática também. E tinha uma pergunta, assim, com relação
a criatividade, o processo de criação, a manifestação criativa, ela vem da onde para você? E fica aí minha última dúvida, minha última indagação. Então, querido, eu acho que é isso aí mesmo, viu? A questão da arte, para quem tiver depois tempo aí, eu sugiro que leia lá no nosso site, no www.amigodaalma.com.br, tem um texto lá sobre arte e terapia, que é uma entrevista que eu concedi a uma arte terapeuta, Maite Provenzano da Luz, que é uma gaúcha que fez lá uma tese muito bonita, já virou até um livro aí, da crisálida da borboleta, né? Sobre o trabalho dela com menores que eram vítimas de violência, e ela, como arte terapeuta, explorou todo um trabalho muito bonito aí de empoderamento dessas crianças, para que, enfim, pudessem se compreender melhor nas suas mazelas, né? A arte é fundamental. Sem isso não tem possibilidade nenhuma de a gente fazer uma cura, sabe? A própria cura já é uma arte, a medicina é uma arte. A medicina não é ciência, é uma ciência também, mas é antes de tudo uma arte, como diria lá Hipócrates, primeiro dos aforismos dele, né? A arte é longa e a vida é breve, né? A arte alquímica, inclusive, né? Então, eu acho que existe isso sim. O processo criativo é como um daimon, é uma voz que vem do alto e vem de dentro, é um chamado ao qual você responde. E esse processo da expressão, da manifestação da sua expressão legítima, ela é tanto mais curativa quanto mais você puder fazer isso com amor, com arte, com beleza. Agora, tem a questão também, né, enfim, quando eu fazia a psiquiatria, no tempo da minha residência, o Dr. Carol Sonderreich, assim como o Dr. Maffei, lá, aquele que eu citei, que era o professor das autópsias, eles diziam, vocês querem entender mais sobre a alma humana? Não leiam livros de psiquiatria, não. Vão ler Shakespeare, Fernando Pessoa, vai ler o Victor Hugo, lá, Os Miseráveis, vai entender lá o que é a natureza humana na literatura, né? Vai buscar a Capitu lá do Machado de Assis, que é uma das maiores e mais bonitas explorações literárias e poéticas e psicológicas do universo do psiquismo feminino. Então é nas artes, né, que a gente encontra a alma humana, daí que o teatro me encanta, a ópera principalmente, que é a multimídia, né, todas as artes juntas, música, teatro, canto, é maravilhoso. Então a arte, meu amigo, é por onde a gente visualiza a alma. Para quem quer enxergar a alma do paciente, se você ficar lendo livro de psiquiatria e pior ainda, não os livros clássicos, que até que são muito bons, né? Mas esses manuais médicos aí que fazem diagnóstico por meio de somatória de sintoma, então tá louco, né? Acabou, não tem alma mais na história. Até eu acho muito interessante que os psiquiatras não saibam mais a alma, porque a própria medicina já vendeu a sua aos laboratórios farmacêuticos, né? A medicina já está entregue aí a questão mercadológica, já vendeu a alma para o demônio. A medicina é o Fausto, não é o Fausto que é médico, é a medicina que é o Fausto. É o contrário do que o Goethe colocou. O Goethe colocou ali no drama do Fausto uma questão que hoje a própria medicina se transformou nesse Fausto. Então nós precisamos retomar justamente o olhar artístico que vislumbra, por meio da sua sensibilidade, a alma do outro, né? E a alma a gente percebe mesmo, e é com ela que eu lido em consultório todos os dias, é através do olhar, através do sorriso, através do coração, né? E é o coração que diz tudo, né? Em inglês, aí, a palavra é heart, né? Heart. Dentro do coração tem ear, que é a escuta, e tem hear, que é o verbo ouvir. Então, o coração é por onde a gente ouve, viu? A gente ouve pelo coração. Muito bonito. E que é símbolo da alma das diferentes mitologias. É um símbolo quase que universal da alma, né? Não é só para os egípcios, não. Para os maias também. E ainda tem em latim a coisa de saber de cor. Saber de cor é saber de coração, é saber de memória, porque os latinos entendiam que a alma estivesse no coração. E em português também é muito bonita essa palavra, porque dentro do coração está a oração. Porque sem oração, meu amigo, nós não somos nada. É preciso fazer oração de agradecimento, de intenções, e trabalhar magicamente essas orações. A oração, para mim, a cura é um processo mágico também. A magia é intenção, palavra e gesto. A intenção é essa que tem que ser radical e cirúrgica. Daí o bisturi da alma. Intenção de cura. Não sei se eu vou curar, mas tem que ter muito clara essa intenção. Tem que ser uma coisa bem focada. Aí vem o gesto. Ou melhor, desculpe, a palavra, a oração. A palavra potencializa a intenção.
Então, as orações, eu faço orações, eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu faço orações para mim, para os meus pacientes, me apequeno aqui, procuro tentar sentir o drama de cada um e orar para que alguma luz maior, um daimon, um conselheiro, lhe sugira o que fazer com as demandas da vida. Que essa voz seja escutada, aquela que vem do alto e vem de dentro, né? E, além disso, depois da palavra que potencializa a intenção, vem o terceiro item da magia, o terceiro ingrediente dela, que é o gesto. E o gesto curativo são os mudras, é a maneira de medicar, é o abraço acolhedor, é a maneira de você, por pequenos toques, perceber, evidentemente, toques absolutamente centrados no processo de cura, né? A pessoa se sentir amparada, né? Não é questão de você acolher a pessoa a ponto que ela vai querer um colo, né? Certo. Mas é acolher a pessoa na dor ali. Claro, ela precisa disso, né? Então é isso que eu acho. A arte, sem arte, não tem cura. Muito legal, muito bonito. Agradeço, Paulo, a conversa de coração, uma conversa muito boa de se ouvir, com certeza os nossos ouvintes aí também estão agraciados e espero conversar mais com você numa próxima. Eu adorei a entrevista, vocês me deixaram bem à vontade, viu? Eu estava preocupado com ela e muito agradecido pelo convite mais uma vez aí ao Daniel, que eu conheço pessoalmente, que eu considero assim um dos caras mais assim. Obrigado, Daniel, você é um seu fã, viu? E o Kainan e o Tomás, que eu não conheço, espero conhecê-los em breve. O Tomás acho que é até mais fácil, que você, pelo que eu entendi, mora pertinho de onde eu trabalho, né, querido? Com certeza a gente vai se conhecer logo. Te agradeço muito, Paulo, mais uma vez pela oportunidade, pela conversa, foi muito bacana, com certeza as pessoas vão gostar. A gente vai deixar na descrição do capítulo o link do teu site. Agradeço mais uma vez pela tua confissão aí, pela compaixão, pela tua confiança e pela tua consonância aí com a gente. Foi consonância muito... que se estabeleceu entre nós, né, que vem de cima, mas ela vem para todos nós. Com certeza. A gente fica muito grato aí de poder ter conversas tão ricas e importantes com temas que precisam ser ditos, né? E espero que você que está nos ouvindo aí goste, fale o que você achou do programa, mande sugestões, opiniões. Nós somos um canal aberto, então fica aqui o convite. Até o próximo. Muito obrigado.